Você passaria uma noite no topo da primeira torre para o espaço? A uma altura de 100 quilômetros acima do nível do mar, seria a estrutura mais alta que os humanos já construíram. Esta torre poderia abrigar quase 1 milhão de residentes, mas a um preço igualmente gigante de 25 trilhões de dólares. Valeria a pena? Os humanos poderiam sobreviver às condições extremas do topo? A crosta terrestre seria capaz de suportar o peso dessa enorme estrutura? E como evitar que ela caísse? Este é E Se. E isso é o que aconteceria se construíssemos uma torre para o espaço. Quando se trata de construir uma torre até o espaço, há muitos obstáculos que devem ser ultrapassados. O primeiro, existem as temperaturas extremamente baixas que podem te matar congelado. Depois, existem os ventos com a velocidade de um furacão de categoria 5 que podem fazer a torre balançar e cair. E já mencionamos que dificilmente haveria qualquer pressão atmosférica lá no topo. Ou seja, provavelmente você iria ter a doença da altitude, que poderia te matar. Mas mesmo com todos esses perigos, ainda achamos que podemos construir um prédio gigantesco seguro o suficiente para a permanência de humanos. Quer ver como seria? Sim, pode parecer um pouco estranho, mas é assim que teríamos que estruturar nossa torre se não quiséssemos que ela caísse. Se não fizéssemos nossa torre em formato de uma pirâmide, ela se dobraria sob seu próprio peso, tombaria para o lado e se espatifaria no chão. Com 100 km de altura, essa pirâmide precisaria de uma base tão larga quanto a área de Hong Kong para mantê-la estável. Também precisaria de um núcleo reforçado para evitar que oscilasse com os ventos extremos das camadas mais altas da atmosfera. A 70 km acima do nível do mar, podem ocorrer ventos de 252 km por hora e o topo de nossa torre seria 30 km mais alto que isso. Agora que descobrimos como fazer uma estrutura estável, precisaríamos encontrar uma maneira de transportar as pessoas até o topo. Tradicionalmente, os elevadores têm o limite de altura de cerca de 500 metros. Acima disso, são considerados muito pesados. Então, vamos precisar de algo um pouco mais moderno, como elevadores movidos à levitação magnética, por exemplo. Mas mesmo com eles, ainda enfrentaríamos viagens de elevador super demoradas para subir e descer. Isso seria um problema sério se quiséssemos que a torre tivesse residências e escritórios. Um setor que ficaria feliz com essas viagens de elevador extra longas seria a indústria de publicidade. Imagine como esse seria um público cativo. Mas antes de vender nosso espaço de anúncio no elevador, em primeiro lugar precisaríamos ver se seria seguro subir tão alto. No topo do Monte Everest, a pressão do ar já é perigosamente baixa, cerca de 1/3 da pressão ao nível do mar. A nossa torre até o espaço seria 11 vezes mais alta do que isso. Se não regulássemos a pressão do ar dentro do arranha-céu, você poderia sofrer com a doença da altitude. E se não regulássemos a temperatura lá dentro, você também poderia morrer congelado quando chegasse ao topo. Em seguida, teríamos que descobrir uma maneira de fornecer água corrente em toda a torre. Seria necessária muita pressão para bombear água tão alto. Precisaríamos de centenas de reservatórios de água localizados em diferentes níveis do edifício. Esses reservatórios de água seriam enchidos em sequência, com cada um sendo usado para encher o que estivesse acima, até chegar ao topo. Se as residências consumissem tanta água por dia quanto as do Burj Khalifa, o maior arranha-céu do mundo, estimamos que nossa torre até o espaço usaria o equivalente à água de cerca de 13 piscinas olímpicas diariamente. Isso é muito para bombear até o topo. E mesmo que resolvêssemos todos esses desafios, ainda haveria um outro problema que inevitavelmente derrubaria o projeto. Eu me refiro à crosta terrestre. Ela tem apenas cerca de 30 km de espessura, com um manto mais macio por baixo. Assim como uma casa em solo instável, a torre começaria a afundar no solo ao longo dos anos, pois a crosta terrestre seria incapaz de sustentar tamanho peso. Então, por enquanto, talvez tenhamos que nos contentar com os arranha-céus que já temos. Ou, se você quer muito ter uma bela vista do espaço, resta a alternativa de se inscrever para ser um dos primeiros turistas espaciais. Mas este é um assunto para outro E Se.